Olá, e seja bem-vindo ao Crônicas da Insônia. Antes de começarmos, um pedido. Se ao final desta jornada você achar este trabalho ruim, se a narração falhou em te trazer calma e sono, então peço apenas uma coisa. Deixe um comentário, nos dizendo que horas são e de qual cidade você nos assiste. Agora, puxe sua coberta, ajeite bem esse fone de ouvido e vamos juntos flutuar pela austera e brutal terra de Esparta. Você não nasce em um berço macio. Você nasce em uma pedra fria de avaliação, no instante em que você deixa o calor e a escuridão do ventre de sua mãe. Seu primeiro choro não é recebido com sorrisos e afagos, mas com um silêncio pesado e um escrutínio prático. Você não é um bebê. Você é um potencial investimento para o Estado espartano, um tijolo a mais na muralha de escudos que protege a nação. Os anciãos, homens com rostos que são mapas de 1000 batalhas, te pegam. As mãos deles são ásperas como lixa, calejadas pela lança e pelo escudo, e te viram sob a luz fraca de uma tocha, examinando cada centímetro do seu pequeno corpo trêmulo. Eles não procuram a beleza de seus traços ou a cor de seus olhos. Eles procuram força, perfeição, a ausência de qualquer deformidade ou fraqueza. Um bebê fraco, doente ou imperfeito é um recurso desperdiçado, um erro na linha de produção de guerreiros, e seu destino é ser deixado para morrer nas encostas do Monte Taygetos, devolvido à natureza impiedosa que não tolera falhas. Mas você é forte. Seus pulmões são potentes. Seu choro é um grito de raiva, não de medo. Seus membros são retos e firmes. Você passa na primeira e mais brutal inspeção da sua vida. Você ganhou o direito de viver. Mas a vida que te espera não será de conforto. Será um teste diário, longo e implacável. Sua infância não é passada com bonecas de pano ou em jardins fechados e perfumados, escondida do mundo. Enquanto as meninas de outras cidades gregas, como Atenas, aprendem a tecer e a serem figuras silenciosas e invisíveis dentro de casa, você aprende a correr. Você corre descalça na terra batida e fria do campo de treinamento, o dromos, junto com os meninos. O ar gelado da manhã queima seus pulmões. As pedras pequenas e afiadas cortam a sola dos seus pés, mas parar ou chorar não é uma opção. O choro atrai o tipo errado de atenção. Você aprende a lutar, a agarrar, a derrubar, a sentir o impacto surdo e doloroso do seu corpo contra o de outra criança, a poeira e o suor se misturando em sua pele e em sua boca. Você aprende a lançar o disco pesado de bronze e o dardo de madeira, sentindo os músculos dos seus ombros e costas queimarem e se fortalecerem dia após dia em uma repetição exaustiva. Não é um esporte, é uma preparação. Esparta acredita que apenas mães fortes podem gerar filhos fortes. Seu corpo não é um ornamento para ser admirado. É a futura fortaleza da nação, e ele precisa ser tão inquebrável quanto o aço de uma lança espartana. A hora da refeição não traz alívio, traz outro teste de disciplina. Você não come doces, bolos ou frutas delicadas. Você come o que os soldados comem nos mesmos refeitórios públicos e barulhentos, as Syssitia, onde o cheiro de suor e couro velho é onipresente. Você se senta em um banco de madeira dura e à sua frente é colocada uma tigela de barro com o infame caldo negro espartano, o melazomos. O cheiro que sobe da tigela é forte, ferroso, uma mistura de sangue de porco cozido, sal e vinagre. É uma sopa espessa, quase um ensopado, com pedaços de carne de porco e gordura boiando no líquido escuro e pouco convidativo. O sabor é algo que você aprende a suportar, não a apreciar. É azedo, salgado e metálico. Você come em silêncio, de forma rápida e eficiente, engolindo cada colherada sem demonstrar desgosto. Reclamar da comida, fazer uma careta,
Seria um sinal de fraqueza, uma vergonha para sua família e para si mesma. E a fraqueza é o único pecado verdadeiro. Em Esparta, você come não pelo prazer, mas pela força bruta que aquela mistura sangrenta dará ao seu corpo em treinamento. Sua educação formal não vem de pergaminhos de poesia ou de tutores gentis que te ensinam filosofia. Ela vem da observação silenciosa e afiada do poder, em sua forma mais crua. Por ser filha do rei Cleómenes, você tem um privilégio que é também um fardo e uma responsabilidade. Você se senta pequena e invisível como um rato no canto da sala onde seu pai, o rei, recebe embaixadores e seu conselho de anciãos, a gerúsia. A sala é austera, as paredes de pedra decoradas apenas com escudos de bronze e lanças. Enquanto as meninas de Atenas aprendem a bordar, sua educação é outra. Você ouve os debates, as frases curtas e diretas, a ausência de floreios. Cada decisão sobre a guerra, cada aliança formada, cada ameaça discutida com a brutal honestidade espartana é uma aula. Você aprende a ler os homens. Não as palavras que eles dizem, mas os silêncios, as pausas, a tensão em suas mandíbulas. Você está na prática fazendo um estágio em geopolítica, um preparo para o seu futuro papel, não de uma rainha passiva e decorativa, mas de uma conselheira, uma mente afiada como uma lança, e então seu primeiro teste real acontece. Você tem talvez 8 ou 9 anos de idade, uma criança pequena em um mundo de gigantes de bronze. Um embaixador de uma terra distante, a Jônia, chega a Esparta. Ele é um homem de fala macia, com roupas de seda colorida e perfumada que parecem gritar estrangeiro no ambiente austero do seu lar. Ele fala por horas com seu pai, em particular com os conselheiros presentes. Você observa das sombras como aprendeu a fazer. Ele oferece presentes, tapeçarias, vinhos exóticos. Depois, ele oferece ouro, muito ouro, que brilha sob a luz das tochas, uma promessa de riqueza que faz os olhos de alguns dos homens mais velhos brilharem com ganância. Ele quer que seu pai, o rei de Esparta, use seu exército, o exército mais temido do mundo grego, para apoiar uma revolta contra o vasto e poderoso Império Persa. Você sente a tensão na sala. A proposta é tentadora. O ouro é real e pesado sobre a mesa. Você vê a hesitação no rosto de seu pai. Ele está sendo seduzido, não apenas pelo dinheiro, mas pela promessa de glória, de expandir a influência de Esparta. E então, algo dentro de você, a disciplina espartana que foi martelada em seu ser desde o nascimento, a aversão à corrupção, a desconfiança de palavras fáceis e de homens que sorriem demais, fala mais alto. A indignação de uma criança que vê seu pai, o pilar de sua nação, o homem mais forte que você conhece, prestes a ser enfraquecido e manipulado por um estrangeiro com palavras doces e metal brilhante. Você sai das sombras. Um passo à frente. Todos os homens na sala se viram para você, a criança, a menina, quebrando o protocolo. Suas vozes se calam. O silêncio é pesado, denso. Você não olha para o embaixador. Você olha diretamente para o seu pai, o rei. Sua voz sai firme, clara, sem o tremor da infância, uma voz que parece mais velha do que seus anos, carregada de uma autoridade que ninguém esperava. Pai, você diz, e suas palavras cortam o ar. É melhor você ir embora daqui ou este estrangeiro vai acabar te corrompendo. O choque na sala é palpável. Uma criança, uma menina, interrompendo uma negociação de Estado com uma acusação tão direta. O estrangeiro te olha com raiva e desprezo, os conselheiros com espanto, mas seu pai te encara por um longo momento e no rosto dele você não vê raiva. Você vê um brilho de orgulho, de reconhecimento. Ele se levanta, sua figura imponente enchendo a sala.
A menina está certa, ele diz com a voz firme, e ele dispensa o embaixador que sai humilhado, deixando suas promessas de ouro para trás. Naquele momento, você deixa de ser apenas a filha do rei. Você se torna algo mais. Você prova que tem dentes, que tem a clareza e a coragem de um verdadeiro espartano. Você sobreviveu à sua primeira batalha política, e todos na sala, incluindo o seu futuro marido, Leônidas, que talvez estivesse presente, aprenderam a nunca mais te subestimar. Os anos passam, e a menina que desafiou um embaixador se torna uma mulher. Seu corpo, forjado pelo treinamento espartano, é forte, saudável e pronto para cumprir seu dever para com o Estado, gerar futuros guerreiros. Mas a sua arma mais afiada não é o dardo nem o disco, é a sua mente. Uma mente que aprendeu a ver o mundo não como ele parece ser, mas como ele realmente é. Um jogo de poder, lealdade e traição. Você aprendeu a ouvir mais do que fala, e quando fala, suas palavras são pesadas como bronze. Seu casamento com Leônidas não é um conto de romance. Não há flores, poemas ou promessas sussurradas ao luar. Em Esparta, o casamento é um contrato de Estado, um dever cívico. Leônidas, um dos reis, um guerreiro em seu auge, não te escolhe por sua beleza, mas por sua estirpe e principalmente por sua mente. Ele viu o que você fez com o embaixador Jônico anos atrás. Ele sabe que você não é uma mulher comum. A proposta não é um pedido, mas uma declaração de intenção mútua, um reconhecimento de que juntos vocês são mais fortes para servir a Esparta. Vocês são dois pilares destinados a sustentar o mesmo teto. Tornar-se rainha não te aprisiona em um palácio. Você não se retira para os aposentos femininos para tecer. Sua rotina de treinamento físico continua. Sua voz, que antes era a de uma criança observadora, agora é a de uma rainha conselheira, e ela ecoa nas mesmas salas onde antes você apenas escutava. Os anciãos da Jerúsia, os mesmos homens que se espantaram com sua audácia infantil, agora se calam para ouvir sua opinião. Eles aprenderam a respeitar não o seu título, mas a clareza do seu raciocínio. Sua relação com Leônidas é uma parceria. Ele é um homem de poucas palavras, um guerreiro cuja linguagem é a ação. Você é a estrategista. Imagine uma noite. Ele retorna do campo de treinamento, o corpo cansado, o cheiro de suor e poeira nele. Ele senta-se à mesa e fala sobre uma disputa de fronteira com Argos. A solução dele é militar. Enviar um contingente, mostrar força, reafirmar o domínio espartano. Você escuta em silêncio. E então oferece uma outra perspectiva. Você fala sobre as alianças, sobre a economia, sobre a mensagem que um ataque enviaria para as outras cidades-estado gregas. Você não o contradiz, você adiciona camadas à visão dele. Ele te ouve com a mesma intensidade com que ouve seus generais. Às vezes ele acata seu conselho, às vezes não. Mas ele sempre escuta. Enquanto as outras rainhas gregas são, na melhor das hipóteses, primeiras damas, responsáveis por festas e pela produção de tapeçarias, você é uma sócia diretora no negócio mais importante de todos, o Estado espartano. Leônidas é o CEO das Forças Armadas, o braço operacional. E você se torna a presidente do conselho, a estrategista de bastidores que garante que o reino não apodreça por dentro com corrupção ou seja destruído por uma decisão impensada. Você gerencia suas próprias terras, interage com dignitários e, o mais importante, treina a próxima geração. Em uma ocasião, uma mulher de Atenas, envolta em sedas e perfumes, te visita. Ela te olha com uma mistura de horror e fascínio. Ela vê seu corpo forte, seus braços sem os ornamentos de ouro que ela usa, sua maneira direta de falar. E ela faz a pergunta que todos os outros gregos se fazem. Por que vocês
mulheres de Esparta, são as únicas que governam seus homens. Você para o que está fazendo. Olha diretamente nos olhos dela, sem um traço de arrogância, apenas declarando um fato. Sua resposta é um corte de navalha, afiado e inesquecível. Porque nós somos as únicas mulheres que dão à luz a homens de verdade. A ateniense fica em silêncio, sem ter o que responder. Ela entendeu. Em Esparta, o poder de uma mulher não vinha de sua beleza ou de suas joias, mas da qualidade dos guerreiros que ela entregava ao Estado. E então, sua mente, forjada para ver além do óbvio, é posta à prova de forma definitiva. Um dia, um mensageiro chega a Esparta ofegante. Ele traz uma tábua de madeira de um aliado na Pérsia. Uma tábua de escrever normal, com 2 folhas de madeira unidas, mas coberta com uma camada de cera virgem, completamente em branco. Os generais e os éforos se reúnem. Eles olham para a tábua e não entendem. É um insulto, uma piada, uma mensagem que se perdeu. Eles ficam horas debatendo, tentando decifrar o enigma do vazio. Ninguém encontra uma resposta. Você é chamada. Você entra na sala, olha para os homens mais poderosos de Esparta, confusos diante de uma simples placa de madeira. Você pega a tábua, sente seu peso, olha para a cera lisa, intocada, e então sua mente treinada para a lógica e para procurar a intenção oculta faz a conexão. Onde um homem normal vê o vazio, você vê o disfarce. A mensagem não está na cera, ela está sob a cera. Raspem a cera, você ordena. Os homens hesitam por um instante e depois obedecem. Com a ponta de uma adaga, eles raspam a camada de cera. E lá, gravada diretamente na madeira, está a mensagem secreta. Um aviso desesperado de seu aliado, detalhando os planos de invasão do rei Xerxes. A Pérsia está vindo, com um exército que o mundo nunca viu. Você, com um único insight, decifrou o código que os homens não viram. Você não apenas resolveu um enigma, você deu à Grécia sua única chance de se preparar para a maior guerra de sua história. Você se tornou o escudo intelectual de Esparta. A notícia da invasão persa, confirmada pela sua inteligência, cai como uma pedra sobre as outras cidades gregas, gerando pânico, debates acalorados, acusações de traição. Em Atenas, os políticos gritam na ágora, suas vozes uma cacofonia de medo e orgulho. Em Esparta, o silêncio reina. Não é um silêncio de medo, é um silêncio de cálculo, é o silêncio de uma engrenagem de guerra que acaba de ser ativada. E você está no centro dessa engrenagem, não mais como uma observadora, mas como uma peça fundamental. Você participa dos conselhos de guerra. Não oficialmente, pois você é uma mulher, mas sua presença ao lado de Leônidas é uma autoridade silenciosa. Você ouve os debates. Os éforos, os magistrados, argumentam que a lei religiosa proíbe a guerra durante o festival sagrado da Carneia. Alguns generais, mais velhos e cautelosos, defendem a estratégia de abandonar o norte da Grécia e fortificar apenas o Peloponeso, deixando Atenas à própria sorte. Você escuta cada argumento, pesando a lógica, a covardia, a bravata. Você não fala, mas quando Leônidas te lança um olhar por sobre a mesa, seus olhos se encontram e uma conversa inteira acontece naquele silêncio. Seu olhar diz a ele o que você pensa. Abandonar seus aliados é uma desonra que Esparta não pode pagar. Leônidas toma sua decisão. É uma decisão que equilibra a lei, a honra e a estratégia de forma puramente espartana. Ele não pode levar o exército inteiro, pois violaria a santidade do festival. Então, ele levará apenas sua guarda pessoal, 300 homens, não como um exército de conquista, mas como uma vanguarda, uma força de sacrifício para bloquear a passagem das Termópilas e comprar o tempo que a Grécia precisa para se unir.
Ele consulta o oráculo de Delfos, e a resposta da Pítia é sombria e ambígua. Ou um rei de Esparta morrerá, ou Esparta será destruída. Leônidas entende a profecia. Ele sabe para qual destino está marchando. A escolha dos 300 homens é um processo frio e desprovido de emoção. Não são escolhidos apenas os mais fortes ou os mais habilidosos. Leônidas estabelece um critério brutalmente pragmático. Cada homem selecionado deve ter, obrigatoriamente, um filho homem vivo, um herdeiro, para que nenhuma linhagem espartana se extinga no campo de batalha. Você observa a seleção, vê homens que você conhece desde a infância serem chamados. Vê as esposas deles recebendo a notícia não com lágrimas, mas com um orgulho austero. Elas entendem o dever, assim como você. A noite antes da partida é diferente. O palácio está silencioso. Em seus aposentos privados, a atmosfera não é de tristeza, mas de uma calma tensa. Vocês não se entregam a despedidas chorosas ou declarações de amor. Isso seria uma fraqueza indigna de Esparta. Vocês falam de coisas práticas, do futuro de seu filho, Pleistarco, da regência, da defesa da cidade na ausência dele. Cada palavra é pesada, funcional, mas no silêncio entre as palavras, há um universo de coisas não ditas. O toque de sua mão no braço dele, o olhar dele que se demora um pouco mais no seu rosto. São as únicas concessões à dor da partida. Na manhã seguinte, os 300 estão reunidos, o ar está frio. As famílias se despedem com a contida dignidade espartana. Leônidas, já com seu elmo de crista e seu pesado escudo de bronze, se vira para você uma última vez. Ele te olha, talvez esperando uma lágrima, um pedido para que ele fique. Mas você não é uma rainha comum. Seu peito não se aperta com a dor de uma esposa, mas com a clareza de uma auditora. Você faz a última checagem, a pergunta final para garantir que o sacrifício dele tenha um propósito claro e que o legado esteja seguro. O que devo fazer? Você pergunta e a voz firme. A resposta dele não é romântica, é prática, um testamento. Case-se com um bom homem e tenha filhos fortes. É a transferência de responsabilidade. É a ordem para que Esparta continue. Você acena com a cabeça aceitando a instrução. E então você dá a sua ordem final, sua bênção. Seu comando puramente espartano. A frase que ecoaria pela eternidade. A frase que definiu o espírito de sua nação. Seus olhos encontram os dele através das aberturas do elmo. E você diz, com a voz clara e sem tremer, volte com seu escudo, ou sobre ele, vitória ou uma morte honrada. Não há terceira opção. Ele entende, ele assente e se vira para marchar. Você o observa ir, liderando a pequena fila de guerreiros de vermelho, até que eles se tornem apenas um ponto distante na estrada empoeirada. Você não chora, você não demonstra fraqueza. Você é Gorgo, rainha de Esparta, e seu trabalho apenas começou. O sacrifício de Leônidas e dos 300 não foi um fim, foi um começo. A notícia se espalha pela Grécia como um incêndio na floresta, levada por corredores e marinheiros. E o medo dos persas é lentamente substituído por uma fúria unida, uma determinação forjada no sangue dos seus mártires. Em Esparta, você não permite o luto prolongado. Você exige disciplina. A cidade não se fecha em dor. Ela se transforma em uma fábrica de vingança, silenciosa e mortal. A cada dia, o som de espadas sendo afiadas e escudos sendo polidos ecoa pela cidade. Seu exemplo, de uma rainha de pedra que não derramou uma lágrima em público. Se torna a lei não escrita. Esparta não chora, Esparta luta. As notícias das vitórias gregas que se seguem, em Salamina e Plateia, chegam a você não como uma surpresa, mas como a conclusão lógica do plano. Você recebe os mensageiros com uma calma austera.
Cada vitória é uma validação do sacrifício do seu marido. O plano dele, o plano de vocês, funcionou. O tempo foi comprado e a Grécia, unida pela primeira vez em sua história, repeliu o impensável. Você se torna a guardiã dessa vitória, a personificação da sabedoria por trás da força bruta. Seu status cresce. Você não é mais apenas a viúva do herói. Você é a rainha-mãe, a conselheira do novo e jovem rei, seu filho. Você supervisiona a educação de Pleistarco com o mesmo rigor com que foi criada, mas com uma camada a mais de responsabilidade. Você o ensina a ler os homens, a desconfiar de palavras fáceis. Você o senta ao seu lado quando recebe embaixadores e depois, em particular, você disseca cada palavra, cada gesto, cada intenção oculta. Você não o está criando para ser apenas um guerreiro. Você o está criando para ser um rei, um político. Algo que Leônidas, em sua nobreza marcial, talvez nunca tenha sido. Você é a regente de fato, se não de direito, e sua influência garante que Esparta navegue as águas perigosas da política pós-guerra com a mesma cautela de um navio em uma tempestade. Mas enquanto Esparta se cura e reafirma sua dominância militar em terra, você observa uma nova ameaça crescendo no horizonte. Uma ameaça mais sutil e talvez mais perigosa que a Pérsia. Você observa Atenas, a cidade reconstruída e fortalecida por sua vitória naval em Salamina, começa a usar sua frota não apenas para defesa, mas para construir um império comercial e cultural. Você vê a Liga de Delos se formar e entende o que ela realmente é, não uma aliança, mas um instrumento do poder ateniense. Você adverte a Gerúcia, os velhos conselheiros, sobre a ambição de Atenas. Eles veem um aliado. Você vê um concorrente agressivo. Você entende que a próxima guerra não será travada apenas com lanças, mas com moedas de prata, com tratados comerciais, com influência cultural, com uma guerra fria pelo controle da alma da Grécia. Seus insights e sua sabedoria se tornam lendários. Historiadores de outras cidades, como Heródoto, viajam para ouvir não apenas sobre Leônidas, mas sobre você. Eles escrevem seu nome em seus pergaminhos, um feito quase inédito para uma mulher grega. Seu nome não é uma nota de rodapé. Na história de seu marido, ele se torna um capítulo próprio. Eles contam a história da tábua de cera, a história do suborno do embaixador e suas respostas afiadas, suas frases lacônicas que cortavam mais fundo que uma espada. Você se torna um mito em vida, a personificação do ideal espartano, força, inteligência e uma devoção inflexível ao Estado. Os anos passam. Seu cabelo fica branco, mas seus olhos permanecem afiados. Você vê seu filho governar. Você vê Esparta, rígida e orgulhosa, lutar para se adaptar a um mundo grego que muda rapidamente. Você se torna uma anciã, uma relíquia viva de uma era mais simples e mais brutal. Os jovens guerreiros te olham com reverência. Você é a viúva do maior herói deles, a mãe do rei deles, a avó dos futuros soldados. Você é a memória viva de Esparta em seu momento mais sombrio e mais glorioso. E então, em uma noite tranquila, em seus aposentos, você sente o fim chegar, não com medo, mas com a mesma calma disciplinada com que você enfrentou todas as crises de sua vida. Você cumpriu seu dever. Você foi a filha que seu pai esperava, a esposa que seu rei precisava, e a rainha que sua nação merecia. Seu legado não está em estátuas de mármore, mas na própria sobrevivência de Esparta e na história que será contada por milênios. Você fecha os olhos pela última vez, não como Gorgo, a mulher, mas como Esparta, a ideia, e na quietude final, você talvez ouça, ao longe, a voz de Leônidas finalmente, te chamando para voltar para casa, com seu escudo.